Olá! Nesta aula encerraremos o assunto Leis de Newton. Para encerrar o assunto, vamos trabalhar algumas aplicações muito comuns, tá? É óbvio que essas são apenas algumas, tem várias outras, né? Onde as leis de Newton são aplicadas para análise da situação, mas a partir desses exemplos, você consegue expandir para outras situações do seu dia a dia, tá bom? Vamos lá então? Alguns objetos vão estar em plano horizontal, né? Que é o caso aqui. Então tem um bloquinho. É muito comum na física a gente simplificar a representação dos objetos. Então, em vez de desenhar um ser humano, um carro, etc., eu desenho um bloco porque é uma forma de tentar entender, né? É uma maneira didática de você visualizar a situação, tá? É uma simplificação, de certa forma, tá bom? Então eu tenho um bloco aqui. Esse bloco tem 5 kg, tá? Então no SI, a massa que nós vamos utilizar para fazer os cálculos, quando eu falo de força, tem que estar em quilograma, não pode estar em gramas, miligramas, tem que estar em quilogramas, tá? Então aqui eu tenho um objeto de 5 kg, não há mais nenhuma indicação sobre ele, não há indicação de velocidade, então provavelmente está parado, porque não se indicou a velocidade, não há indicação de mais nada, tá? Então nesse esqueminha que está aqui, eu vou desenhar o diagrama de corpo livre. Para quem não lembra, diagrama de corpo livre é quando eu desenho os vetores das forças que agem sobre aquele objeto que eu estou analisando. Então olha o caso aqui, ó. Esse objeto parado ele vai ter apenas duas forças sobre ele. Uma é a força peso, que puxa ele para baixo, né? E outra que faz com que ele não ceda a força peso, que ele não desça, né? Que ele não atravesse o chão, é a força normal. Então quando você coloca esse bloco, qualquer objeto, sobre uma superfície e ele fica parado na superfície, ele para por quê? Porque mesmo tendo uma força peso puxando, né, ele para baixo, a superfície aplica nele uma força para cima oposta à força peso, que acaba fazendo o sistema entrar em equilíbrio e o objeto pode ficar parado sobre a superfície, tá? Como é que eu faço o cálculo disso aqui? Eu quero achar o valor da força peso e da força normal. Então olha só, vale enfatizar que não há menção de movimento nesse caso, não tem nenhuma velocidade colocada no esquema anterior, né? Já havia comentado isso para vocês. Então eu tenho que a força resultante é um vetor. Vocês devem lembrar lá da primeira semana que a gente falou de grandezas, né? Que existem grandezas vetoriais e grandezas escalares. A força é uma grandeza vetorial, tá? Então, a força resultante, que no fundo é a somatória de todas as forças, nesse caso vai ser a força normal, vetorial, é um vetor, mais força peso, que também é um vetor. Repare que é uma soma vetorial, tá? Como esse objeto está parado e está em equilíbrio, então, quando a gente vai analisar uma situação, eu posso ter três situações. A primeira é quando o objeto não está em equilíbrio dinâmico. Se ele não estiver em equilíbrio dinâmico, é porque ou ele já está se movendo, ou ele está na iminência de se mover, ele tem uma aceleração, tá? E ele pode estar equilibrado de forma estática, então quando ele está parado, é um equilíbrio estático. Ou ele pode estar equilibrado de maneira dinâmica. Quando o objeto se movimenta com a mesma velocidade, lembra que o objeto ele só vai ter a sua inércia quebrada quando a força resultante for diferente de zero. Eu comentei isso lá na primeira lei também. Então, olha, se o objeto estiver se movimentando com a mesma velocidade, ele mantém a sua inércia. Porque a força resultante é igual a zero, tá? Então eu tenho equilíbrio dinâmico, eu tenho equilíbrio estático e eu tenho desequilíbrio dinâmico, que é quando a força resultante não é igual a zero, ok? Mas nesse caso está parado, tenho equilíbrio estático, então eu posso garantir que o módulo desse vetor força resultante é zero. Se o módulo desse cara é igual a zero, né? E dado que os dois vetores estão no mesmo sentido, ó, os dois estão na vertical, percebe? Eu já consigo perceber que um aponta para cima, o outro aponta para baixo na mesma direção. Então, na realidade, isso daqui vai acabar sendo um menos o outro, tá? Devido à soma vetorial de dois vetores opostos na mesma direção, os dois estão na vertical. Para que haja força resultante igual a zero, eu preciso que os dois sejam iguais. Porque aí eu pego um, faço menos o outro, eu chego em zero. Que é o que eu tenho aqui, ó.
o módulo da força normal tem que ser igual ao módulo da força peso para que essa soma aqui vetorial dê zero, dado que um puxa para cima e o outro puxa para baixo. Então, neste caso, força normal é igual a força peso. A equaçãozinha para calcular a força-peso é a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. Para os nossos exercícios, nós vamos considerar 9,8, tá? É muito comum no ensino médio o pessoal pedir para considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui a gente vai deixar 9,8 mesmo, tá bom? Na Terra, né? A força normal é igual à força-peso, a gente já colocou isso aqui em cima, então o valor que eu acho aqui que é 49 newtons vale para os dois. Então esse é o primeiro exemplo. Vamos avançar um pouquinho? Eu continuo no plano horizontal, só que agora eu coloquei uma mola, tá? E essa mola está comprimida. Então, você imaginar a situação, eu tenho um objeto, né? Ele não menciona que tem atrito, então não vou considerar que entre a superfície e o objeto tem atrito. Não tem atrito aqui. É como se fosse uma superfície muito lisa, escorregadia. Pensa assim, tá? Então, é de se esperar que essa mola pressionada vai empurrar o bloquinho para o movimento, tá? Ele fala aqui que a mola está comprimida em 0,02 metros, que é 2 centímetros. E esse K é o seguinte, toda mola tem uma constante elástica. Quanto mais rígida a mola é, maior a sua constante elástica, representada pela letra K. Tá? Então esse Kzinho que está aqui é a constante elástica da mola. Nesse caso ele falou que o Kzinho vale 100 newtons por metro. Um comentário. Sempre que eu calculo a força, a unidade de medida da força é newtons, em homenagem a Isaac Newton, que estudou bastante esse tema. Ok? Bom, então nesse caso eu tenho uma constante elástica de 100 newtons por metro. Aqui embaixo já representei as forças, olha só. Eu tenho o bloco apoiado numa superfície, então vou ter força normal. Eu tenho peso puxando o bloco para baixo. Só que eu tenho a mola pressionada que vai empurrar o bloco para a direita. Então eu tenho a força elástica também. Ok? Força elástica. Fazendo a continha, eu vou ter o seguinte, ó. Força resultante é a somatória de todas as forças. E aqui vai complicar um pouquinho a questão do equilíbrio. Olha só. Na vertical, não há nenhuma indicação de que esse objeto vai voar para cima e nem que ele vai afundar, né? Parece que vai ficar parado em relação à vertical. Sendo assim, eu posso falar que a força-peso é igual à normal, para que haja um equilíbrio e esse objeto nem vá para cima nem vá para baixo. Por isso que eu igualei as duas, né? Vale lembrar que os dois vetores estão na mesma direção, um vai contra o outro, numa somatória viraria uma subtração, como a gente comentou anteriormente, ok? Então, essa é igual a essa. E como essas duas aqui vão se anular, eu posso praticamente cortar isso e sobra só FE. Então, o módulo da força resultante é igual a FE nesta situação, tá? Porque esse corta com esse, sobra só o FE. Por que corta? Porque eles se anulam devido ao fato de não haver indicação de que o bloco vai nem subir nem vai afundar, ele vai ficar na vertical parado, tá? Só que parece, né? Me parece muito claro que ele vai se movimentar para a direita, porque já foi dito que não tem atrito na situação, que a única força que vai estar agindo, né, de maneira efetiva é a que puxa para a direita, a força elástica. Tá? Por isso que a força resultante é igual à força elástica. Pela lei de Hooke, que provavelmente vocês estudaram no ensino médio, mas se estudaram não tem problema, a lei de Hooke fala que a força elástica é igual a K, que é a constante da mola, vezes quanto a mola deformou, que a gente fala, né? Tanto faz se ela vai comprimir ou esticar, tá? É deformação do mesmo jeito. Então, o que eu fiz? Ó, a força resultante permanece, a força elástica é igual a K, que é a constante da mola vezes X. Esse K está aqui, que vale 100. O X está aqui, que vale 0,02. Então, 100 vezes 0,02. Isso vezes isso para 2 newtons. Tá? Então, aqui eu consigo calcular a força resultante, seu modo. E eu posso ir além ainda. Olha, lembrando da segunda lei, a segunda lei fala que força resultante é igual a massa vezes a aceleração do objeto. Então, olha só. A força resultante vale 2, né? Então, força resultante igual a massa vezes a aceleração é igual a 2 newtons. Isolando o ar para achar a aceleração, a massa passa dividindo, então fica 2 sobre 5 quilos, que é a massa. 2 quintos é 0,4. Tá? Aqui acaba a primeira parte da aula. Vamos fazer alguns exercícios e daqui a pouco a gente retoma.